Bom, prazer, meus caros. Eu me chamo Nicolas e a gente vai ter aí uma certa aula, né, de demonstração envolvendo soma de vetores com ângulos, né? Antes de começar, né, vamos fazer uma breve introdução sobre o que seria esse vídeo, né? Eu acho que isso é importante. Então, esse vídeo, em geral, é voltado para alguém que está no primeiro ano do ensino médio, onde ele entra, geralmente, em contato com a física, com a soma de vetores. Em algum momento do primeiro ano, ele vê que a soma de vetores na física é utilizando uma chamada lei dos cossenos, e essa lei dos cossenos tem um sinal de mais, que é diferente do sinal de menos da matemática. E, em geral, é, no início isso é muito confuso, porque o aluno do primeiro ano, ele talvez tenha contato primeiro com a física, e aí depois com a matemática, e fica, ué, por que que na física é mais e por que que na matemática é menos? E você fica com essa indagação, né? Então, o meu objetivo com essa aula de hoje é fazer o seguinte, é fazer com que a gente primeiro entenda de onde vêm as equações, tanto a da matemática e o porquê da física ter o sinal trocado. Para falar a verdade, é a mesma equação, né? É a mesma lei, é a mesma coisa. Então não tem uma coisa que é para física, outra coisa que é para matemática. Não, na verdade é uma mesma lei. É que tem alguns detalhes que vão envolver isso. Então, essa é a ideia desse vídeo. Então, fazer uma demonstração rigorosa do ponto de vista matemático. Primeiro, de onde vem a lei dos cossenos na matemática. Seria muito legal se você já viu essa lei dos cossenos na matemática e às vezes também você não sabe, ué, mas de onde veio essa lei? Então, essa demonstração serve para isso. Eu acredito muito que é importante a gente saber de onde vêm as equações, principalmente quando a gente está no ensino médio, onde a gente tem a capacidade e deve se perguntar, ué, mas de onde veio essa equação? Por que é assim? Né? Por que que ela é assim? Por que que não é diferente? Por que não é ao quadrado e não é raiz? E por que não é, tem um 2, por que não 3? Então, essa é uma pergunta crítica, certo? Onde você realmente está fazendo uma reflexão sobre a sua aprendizagem, né? Por que que as coisas são assim? Então, tem um porquê. Todas as coisas têm um porquê ser assim, certo? Então, essa é a tentativa de mostrar para você que teve esse contato a primeira vez com isso. Então, o meu público-alvo aqui seria um aluno do primeiro ano, certo? Então, claro, mas se você está no segundo ou no terceiro, ou sei lá, passou até, e você está vendo a demonstração, às vezes é muito interessante porque você vê, cara, agora sim entendi de onde veio isso. Só que eu vou usar algumas considerações que eu não vou utilizar uma matemática muito avançada, eu quero pegar realmente o principal para a gente tentar entender isso aí. Então, algumas coisas, principalmente um detalhe, eu só vou comentar, certo? Porque meu público-alvo é para alunos do primeiro ano e a gente vai ter esse problema. Então vamos lá. Então, primeiro, o que que eu preciso? Eu preciso de alguns conhecimentos prévios, tá? Alguns conhecimentos prévios. Então, primeira coisa é saber o que que é o teorema de Pitágoras, certo? Então, esse é um teorema que geralmente a gente aprende em algum momento da vida, certo? Que é um teorema que envolve um triângulo retângulo. O que que é um triângulo retângulo? O triângulo retângulo é um triângulo que tem, né, um ângulo de 90 graus. E aí, dentro desse triângulo retângulo, a gente tem alguns lados. O lado oposto ao de 90 graus a gente chama de hipotenusa, certo? E eu tenho os dois catetos. E a relação que existe, né? Como eu disse, o meu objetivo não é ensinar os conhecimentos prévios, eu preciso deles. Então, o que eu preciso aqui é o seguinte: saber quem é o teorema de Pitágoras, que vai basicamente segundo. A ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual ao cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Então, essa relação do teorema de Pitágoras a gente vai precisar para demonstrar. Outra coisa que a gente vai precisar é o seguinte: a gente vai precisar das relações trigonométricas. Então, se eu pego, de novo, um triângulo retângulo, então ele precisa ser retângulo nesse caso, eu tenho algumas relações. Por exemplo, eu tenho que oposto ao ângulo de 90, a gente acabou de ver aqui, isso chama hipotenusa, ok? E aí eu tenho dois catetos. Um cateto é chamado de cateto oposto, porque ele está oposto ao ângulo. E o outro cateto é chamado de cateto adjacente, porque ele está do lado do ângulo. E eu consigo construir relações trigonométricas. Uma relação é chamada seno, outra é a relação chamada cosseno. O que é o seno? Aqui eu abreviei. O seno é CO. O que é o CO? Cateto oposto. Então, se você pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa, você tem uma coisa chamada seno daquele ângulo. E o cosseno do ângulo, ele vai ser o cateto adjacente, certo? Dividido pela hipotenusa. Então, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Se a gente for pegar o exemplo dos valores que eu tenho aqui, vamos lá. Quem que é o seno de θ? O seno de θ, ele vai ser o seguinte, cateto oposto. Quem que é o cateto oposto? Dá para ver aqui, é o B, dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A, certo? Então, eu tenho esse valor aqui. Ok? E quem que seria o cosseno desse ângulo? Do mesmo ângulo θ? Seria o cateto adjacente, que a gente tem, que é o C,
dividido pela hipotenusa, que é o A. Então, claro, existem outras funções, tangente, cotangente, secante, enfim. Mas o que eu preciso para essa demonstração não é nem o seno, eu só preciso só do cosseno. Tranquilo, pessoal? E outro pré-requisito que eu vou precisar saber são relações em um paralelogramo. Então, com isso, Teorema de Pitágoras, seno, na verdade, principalmente cosseno, e algumas propriedades do paralelogramo, a gente consegue mostrar o porquê que é essas coisas. Ok? Tranquilo? Então vamos lá. A primeira parte do vídeo é de onde vem a equação matemática, ou seja, lá na matemática, para depois eu mostrar na física. Então vamos lá. Lei dos cossenos na matemática. Que lei que é essa? Então, ela serve, vamos ver ler aqui, ela serve para quando temos dois lados de um triângulo e o ângulo entre eles, e queremos encontrar o terceiro lado. Então, vamos lá. Vamos supor esse cara aqui. Eu tenho dois lados. Eu tenho o lado A e o lado B, ok? Eu tenho o ângulo θ entre esses caras, certo? E eu quero descobrir, por exemplo, o C, o outro lado, certo? O terceiro lado. Que relação que é essa? É essa relação aqui. C ao quadrado é igual a A quadrado mais B quadrado, menos duas vezes AB cosseno θ, ok? Então, essa é a famosa lei dos cossenos, ok? Para que que ela serve? Se você tem dois lados e o ângulo entre eles, você consegue achar o ângulo oposto a esse lado, certo? Se você tem dois ângulos e tem um ângulo, perdão, se você tem dois lados e tem o ângulo entre eles, você consegue achar o outro lado. Então, basicamente, para isso que serve. Então, ela é uma equaçãozinha meio grande. Então, meu primeiro objetivo é demonstrar essa equação da matemática, que tem um sinal de menos aqui. Ok? Então vamos lá. Como que os matemáticos chegaram nessa relação, né? De onde veio essa equação? Essa é a principal pergunta. Então, por exemplo, vamos pegar o mesmo triângulo. Aqui eu só aumentei ele. Ok. Então o que que eu vou fazer? Eu vou traçar uma altura aqui, certo? Eu vou traçar uma altura. Na verdade, eu vou traçar a altura aqui, ó. Pode ser também do outro jeito. Vou traçar uma altura aqui, certo? Se a altura for ângulo de 90 graus, e aí vai dividir esse lado B, vou deixar o B aqui, em dois segmentozinhos pequenininhos. Ó, esse primeiro segmento, que eu estou destacando, e o outro. Eu vou chamar esse cara de M, esse cara de N. E a partir disso eu quero construir algumas relações. Então vamos lá. Primeira relação, número 1. Vocês concordam comigo que como B é tudo, o B é tudo, o M é esse tantinho e o N é esse tantinho, eu posso escrever que M mais N é igual a B. Então, eu vou escrever isso. O B ele é igual a M mais N. Tudo bem? Tranquilo? Ok, essa é a primeira relação. Segunda relação, eu vou usar os teoremas de Pitágoras aqui. Vamos lá. Primeiro, eu vou olhar para esse triângulo aqui, ó. Ok? Vou olhar para esse triângulo que eu estou destacando. Eu vou chamar essa altura de H. Ok? Vamos lá, vamos identificar algumas coisas. Quem que é a hipotenusa? Ó, o ângulo de 90 graus está aqui. Oposto ao ângulo de 90, eu tenho A. Então, hipotenusa ao quadrado, isso vai ser igual a m ao quadrado, que é um cateto, mais h quadrado. Então, vai ficar assim, ó, m ao quadrado mais h ao quadrado. Beleza? Então, eu fiz um teorema de Pitágoras, que é esse cara aqui. Agora, eu vou fazer um teorema de Pitágoras com esse outro triângulo aqui, certo? Então, vamos lá. De novo, identificar quem é a hipotenusa. A hipotenusa é o C e os catetos são H e N. Então, vamos lá. Eu vou usar essa terceira relação, que é a seguinte. Opa. Vou deixar só assim, ó, para não... Deixa eu melhorar aqui, ó. Vou deixar 1, 2, 3. Então, terceira relação, que é a hipotenusa? C ao quadrado, que é igual a h ao quadrado mais n ao quadrado. Ok? E eu vou querer uma quarta relação. Que quarta relação é essa? É usar o cosseno, certo? É a lei dos cossenos, então vou precisar de um cosseno. Vamos olhar para o cosseno desse ângulo. Ó, eu vou até aproveitar e escrever aqui. Vamos lá. Esse cara aqui é hipotenusa. Hipotenusa. O cara oposto ao H é o chamado cateto adjacente. Então, esse cara aqui é o cateto, ou perdão, o cara oposto, que é o H, ele chama cateto oposto. Então, esse cara que está do lado, ele é o chamado cateto, eu vou só abreviar aqui, ele é o chamado cateto adjacente. Então, quem que é a função, né? Quem que é o cosseno desse ângulo θ? É o cateto adjacente, que nesse caso é M, dividido pela hipotenusa, que vale quanto? Vale A. Ok?
Agora eu vou fazer algumas coisas. Então, o primeiro passo da demonstração, além de pegar essas relações, é o seguinte. Primeiro, o que que eu vou fazer? Eu vou elevar, ó, eu vou elevar ao quadrado. Então, vou elevar ao quadrado os dois lados da equação 1. Então, eu vou elevar ao quadrado os dois lados, né? Ou só vou colocar assim, elevar ao quadrado a equação 1. Então, vamos lá. Pega a equação 1. A equação 1 é essa aqui, ó. B é igual a m mais n. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou elevar, né, os dois lados ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó. B ao quadrado, m mais n ao quadrado. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. B ao quadrado não tem segredo. B ao quadrado. Só que aqui eu tenho m mais n. É como se fosse um a mais b. A gente tem que lembrar que isso é um trinômio quadrado perfeito. Então, como resolve isso? M ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Ok? Então, a gente tem essa relação. Vamos guardar essa relação aqui. Vou deixar ela em destaque aqui. Vamos guardar essa relação. Vamos deixar aqui um asterisco nela. Ok? O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou subtrair, por exemplo, eu posso subtrair a equação 3 da 2. Então, ó, vou subtrair a equação. Opa! Vou subtrair a equação 3 da 2. Então, vamos lá, me ajuda aqui. Vou pegar as duas equações aqui. Ó, 3 da 2. Copiar. Vamos lá. O que que é subtrair uma da outra? Eu vou subtrair, né, a 3 da 2. Vamos lá. O que que é fazer isso? É eu pegar a equação 3, que começa com c quadrado, e vou subtrair a de cima. Então, vai ficar assim, ó, c quadrado menos a quadrado. Esse é o lado esquerdo. Então, esse cara menos esse cara. Esse é o lado esquerdo da igualdade. Igual. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara menos esse cara. Então, vai ficar assim, h quadrado mais n ao quadrado. Quem que é esses? Esse cara aqui. Menos esse cara aqui. Então, vai ficar menos. Só dar uma arrumadinha aqui. Menos m ao quadrado menos h quadrado. Lembrando que se eu for subtrair, o menos vai entrar para os dois, para esse e para esse. Ok? Então, eu tenho essa relação interessante. Olha que coisa bela. Eu já posso cortar mais h quadrado com menos h quadrado. Então, já consigo dar uma simplificada. E por enquanto eu estou com isso aí. Então, vamos lá. Eu tenho o seguinte aqui. C quadrado menos a quadrado. Tudo isso é igual, vamos repetir, n ao quadrado, menos m ao quadrado. Ok? N ao quadrado menos m ao quadrado. O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte. Tá vendo que aqui nessa equação 1, na equação 1 não, na equação do asterisco, eu tenho, por exemplo, aqui o n ao quadrado. Eu vou isolar esse n ao quadrado. Vou fazer isso. Então, ó, vou jogar essas equações para baixo. Eu vou isolar o n ao quadrado. Então, n ao quadrado, ou seja, eu vou deixar esse cara aqui e vou passar o resto tudo para o outro lado. Então, eu vou passar o mais m ao quadrado para lá e o 2mn para lá. Tudo negativo. Então, vai ficar o b ao quadrado, que já estava lá, menos m ao quadrado, menos 2 vezes m vezes n. Ok? E aí, esse cara, o n ao quadrado, eu vou substituir no lugar desse cara aqui. Tá? Então, eu vou até destacar a cor, ó. Vou colocar de roxo não, vamos colocar de vermelho, o n ao quadrado, e vou trocar o n ao quadrado aqui. Então, vai ficar assim, c ao quadrado, já vou aproveitar e já passar esse menos a quadrado para o outro lado. Então, vai ficar a quadrado positivo, mais, agora vai entrar em vermelho. Quem que é o n? O n era b ao quadrado, menos m ao quadrado, menos 2mn, aí sobrou aqui menos m ao quadrado. Então, percebam, esse n ao quadrado aqui virou esse cara aqui. De onde a gente tirou isso? Dessa relação aqui. Ó, b quadrado, b quadrado. M ao quadrado menos m ao quadrado. Menos 2mn, menos 2mn. Certo? Vamos dar uma melhorada nessa equação. Vamos lá, eu vou ficar assim, ó, c ao quadrado é igual a ao quadrado, agora eu vou deixar tudo na mesma cor, mais b ao quadrado, menos m ao quadrado com menos m ao quadrado, isso dá 2, menos 2m ao quadrado, e aqui vai ficar menos 2mn. Ok? Tranquilo?
Até aqui, tudo bem. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse 2m em evidência. Só, pera aí que está faltando uma coisa. Não, tá certo. Então, por enquanto é isso aí, menos 2m ao quadrado. E aí eu vou fazer o seguinte, percebe que já está tomando cara aqui. C ao quadrado, A quadrado mais B quadrado. Eu preciso arrumar esses caras aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar... Tá vendo que tem alguns termos em evidência? Vamos pintar de outra cor de novo. Vamos colocar aqui, por exemplo, que eu tenho o menos 2 e o M. Menos 2 e o M. Eu vou colocar esses caras em evidência. Então, vai ficar assim. C quadrado é igual a quadrado mais B quadrado menos 2m em evidência. Se eu coloquei o menos 2m, eu tinha m ao quadrado. O que é m ao quadrado? É m vezes m. Então, vai sobrar um m aqui. M. Já tirei o sinal de menos, então tá tudo certo. E aqui vai sobrar um quê? Mais m. Ok? Só que relação que é essa aqui, ó? Quem que é m mais n? Eu vou olhar lá em cima. Quem que é m mais n, que é esse cara mais esse? Opa, esse cara é o b. Então, esse cara aqui, eu sei que é o b. Então, vai ficar assim. C quadrado é igual a quadrado mais b quadrado menos 2m. Quem que é esse cara? Esse cara é o b, certo? Agora, o que que falta? Falta eu mexer nesse m. Só que esse m é justamente a nossa relação 4. Quem que é o m? A cosseno θ. Então, no lugar do m, eu vou colocar a cosseno θ. Então, isso aqui vai ficar c quadrado é igual a quadrado mais b quadrado menos 2. Quem que era o m? Vamos lembrar que eu esqueci. A cosseno θ. Então, vai ficar a cosseno θ vezes o b, ok? Então, ó, o m virou isso aqui. E aí, agora é só a gente ajeitar os termos e a gente já ajeita bonitinho. Isso é c quadrado, que é igual a quadrado mais b quadrado, menos a ordem dos produtos, a ordem dos fatores não altera o produto, então menos 2 vezes a, vezes b, ó, a, b e o cosseno θ. Então, ab vezes cosseno θ. Ok? Então, daqui que vem a relação da matemática chamada lei dos cossenos. Então, assim, nesse triângulo aqui, se eu tenho o lado A, vamos voltar para o problema inicial. Se eu tenho o lado A, eu tenho o lado B e eu tenho o ângulo entre eles, eu consigo achar o lado oposto. E aqui eu demonstrei para vocês isso. Tranquilo? Então, está demonstrado, certo? Então, fazendo essas continhas, a gente consegue chegar nessa relação. Até aqui tranquilo? Então, qualquer coisa, pausa, vê de novo, mas é isso. Um teorema de Pitágoras você consegue mostrar, e claro, com o cosseno de θ. Ok. Vamos então para 3, para o terceiro tópico, que é o seguinte: é a chamada lei dos cossenos na física. Perceba que eu até coloquei entre aspas, porque, cara, é a mesma lei dos cossenos. É até um pouco injusto falar que é da física, porque a lei dos cossenos, na verdade, é uma lei da matemática. Então vamos lá. O que que envolve a lei dos cossenos na física? Ela é um problema de quando aparece o seguinte problema: eu preciso somar vetores utilizando a regra do paralelogramo. E essa regra do paralelogramo é para ângulos gerais. Então, sei lá, um ângulo que não seja 90 graus ou 0 graus, ângulos, vamos dizer assim, gerais. Então, vamos lembrar um pouco dessa chamada regra do paralelogramo. O que é a regra do paralelogramo? Eu tenho dois vetores, o vetor A e o vetor B. Eu tenho um ângulo entre eles e eu quero somá-los, né? Fazer a operação vetorial chamada operação soma. Minha ideia aqui não é ficar, né, me delongando na regra do paralelogramo, sim demonstrar. Mas vamos lembrar. O que faz na regra do paralelogramo? A gente pega e fecha um paralelogramo. Então, por exemplo, eu vou fechar aqui um paralelogramo. Vou copiar esse cara. O paralelogramo é aquela figura da matemática que tem os dois lados paralelos. Então, ó, vou copiar esse cara, vou copiar. Opa, aqui, ó. Vou até trocar a cor. Troquei a cor. Vou usar minha borracha aqui, ó, para deixar mais bonitinho. Então, ó, se vocês perceberem, no método de construção que eu fiz, eu só copiei esse cara. Então, qual é a medida? Se a medida, por exemplo, desse vetor aqui é A, né, se o tamanho dele é A, qual que é o tamanho desse cara aqui? Também é A. Então, ó, se esse cara é A, esse cara é A. Se esse cara é B, esse cara é quanto? Aqui também é B de medida. Ok? Agora eu só vou deixar as medidas. Então, eu vou sumir com a notação vetorial e vou deixar só as medidas. Então, essa medida é A, essa medida é B. O que é o vetor soma? O vetor soma é a diagonal que fecha o paralelogramo. Então, esse cara aqui, esse cara é o vetor soma.
que agora eu só vou deixar pelo módulo S. Eu quero saber esse cara é o vetor soma. Tudo bem? Então agora eu só estou me importando com os sinais. O que a gente precisa saber de paralelogramo? Por isso que eu falei, lembra? A gente precisa de algumas propriedades de paralelogramo. Primeira propriedade, os lados paralelos têm a mesma medida, ok? Então, se aqui é A, aqui é A, aqui é B, aqui é B. Outra coisa importante do paralelogramo que a gente precisa saber, e eu já vou tentar dar uma arrumada aqui, é o seguinte. Ó, vou tentar dar uma despoluída no desenho aqui. Se eu tenho esse ângulo θ, esse cara aqui é o ângulo alfa. Qual que é a característica? Isso é uma característica do paralelogramo. Eu tenho esse lado aqui e esse lado aqui. Esses são lados adjacentes. Uma coisa interessante do paralelogramo, os lados adjacentes, os ângulos adjacentes, melhor dizendo, eles são suplementares. O que significa isso, professor? Significa basicamente que se você somar θ mais alfa, isso tem que dar quanto? Isso tem que dar 180 graus. Então, essa relação é importante. A gente vai precisar dessa relação, ok? E aí, agora eu vou partir dessa ideia. Então, eu tenho esse cara aqui, alfa mais θ, θ mais alfa é 180, eu consigo isolar o alfa. Então, quem que é o alfa? O alfa, ele é 180 menos θ, tudo bem? Pega o θ, passa para o outro lado, o alfa vai ficar 180 menos θ. Vamos guardar essa relação. Beleza. O que eu vou fazer? Lembra que eu tinha fechado o triângulo? Eu vou destacar esse triângulo aqui, ó, que agora eu sei que aqui o ângulo é alfa. Tá? Então, ó, aqui o ângulo é alfa. Eu vou destacar esse triângulozinho aqui, ó. Vou até copiar de novo. Só que agora eu vou apagar algumas coisas. Primeiro, vou apagar esse cara aqui, vou apagar esse cara aqui, vou apagar esse ângulo aqui. E esse cara aqui eu sei que é alfa. Pessoal, olha que interessante. Vê se você não caiu num problema de geometria. Você conhecia lá pelo início do problema quem que era o vetor A, quem que era o vetor B. Então, você tinha esses módulos. Você tem agora o ângulo entre esses caras e você quer achar o lado oposto. O que eu tenho que usar aqui? A lei dos cossenos da matemática. Como que é a lei dos cossenos da matemática? O lado oposto, que é S ao quadrado, ele vai ser igual a A quadrado mais B quadrado menos 2 vezes o A vezes o B vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é o alfa, ok? Vamos resolver essas continhas. Então, S ao quadrado, agora eu vou colocar tudo aqui na mesma cor, para me facilitar a minha vida. Isso é A quadrado mais B quadrado menos 2 vezes A vezes B. Só que o cosseno de alfa, quem que é o cosseno de alfa? Quem que é o alfa, na verdade? O alfa eu vou trocar por 180 menos θ. Então, vai ficar assim, ó, cosseno, vou deixar esse aqui da mesma cor só para diferenciar, o cosseno de 180 menos θ. Lembrando quem que era o θ? O θ era o ângulo inicial entre eles, ok? Ali, ó, o θ era o ângulo inicial entre eles. Então, eu preciso ir para θ. Beleza, agora que vem uma coisa que é complicada para o primeiro ano. Até aqui, beleza, eu mostrei de onde veio essa equação, usei o teorema de Pitágoras, tá bom. Só que aqui eu tenho um problema. Eu preciso de uma relação da trigonometria que ela, em geral, é aprendida no segundo ano, mas a gente consegue ter uma intuição. Aqui eu não vou mostrar o porquê é isso, só vou falar que é isso e te mostrar alguns exemplos que talvez você vai se deparar. Então, beleza. Eu tenho uma coisa aqui que é um problema. Eu não quero esse 180 menos θ, eu quero achar um ângulo em relação a θ. Existe uma relação na geometria que é a seguinte. Eu vou até colocar aqui, ó, que é o seguinte. Eu tenho uma relação que é o cosseno de 180 menos θ, isso é igual a menos o cosseno de θ. Essa relação fala que ângulos suplementares, né, que é a soma da 180, eles têm o mesmo valor do cosseno, só que muda o sinal. Então, por isso que aparece esse menos aqui. Então, eu vou dar exemplos para vocês, tá? Eu não posso mostrar outros artifícios porque eu estou inicialmente pensando num aluno do primeiro ano. Então, em muitos momentos, vocês vão se deparar com o seguinte, por exemplo, o cosseno de 120 graus. Em algum momento, vocês vão se deparar com isso. Quanto vale o cosseno de 120? Vale menos meio. Se você perceber, isso é igual ao cosseno de quem? O cosseno de 60 graus, que vale quanto? Meio. Só que qual é a única diferença? Um sinal. Percebam que esses dois ângulos são suplementares. O que são suplementares? Soma 120 com 60 dá o quê?
180. Então, essa é a ideia por trás dessa demonstração. Então, eu vou precisar usar essa relação aqui, né? Essa relação de que o cosseno de 180 menos θ, ele vale o menos o cosseno de θ. Então, ó, vamos lá, vamos usar esse espacinho final da folha. Isso aqui vai ficar s ao quadrado, que vai ser igual a quadrado mais b quadrado, menos 2 vezes a vezes b, e aí, no lugar do cosseno de 180 menos θ, o que que vai aparecer? Menos o cosseno de θ. Olha que coisa linda. E aí, olha que beleza. Menos com menos dá o quê? Dá mais. Então, eu consigo aparecer com a relação da física. S ao quadrado é igual a quadrado mais b quadrado. Menos com menos dá mais. Então, mais 2 vezes a vezes b vezes o cosseno de θ. Ok? Então, a gente tem essa relação. Então, aqui está a famosa lei dos cossenos da física, mas ela vem da lei dos cossenos da matemática. Não é uma lei nova, ok? Ela só tem esse detalhe que o ângulo suplementar, o cosseno é negativo, ok? Professor, eu não entendi muito bem. Em algum momento, né, você vai se deparar o porquê disso, né? A gente tem o círculo trigonométrico, enfim. Mas essa aqui é mais uma intuição. Então, isso aqui é uma verdade matemática, certo? Que eu preciso para demonstração. E aqui é só um exemplo para mostrar para você que ela é verdadeira, ok? Que ela é verdadeira. Então, aquele mais que aparece aqui na física, diferente da matemática, vem por causa desse menos cosseno de θ, porque a gente trabalha com um ângulo suplementar do paralelogramo, não o ângulo principal. Então, essa é a ideia. Então, se esse cosseno é positivo, né, por exemplo, esse cosseno aqui vai ser o mesmo valor, só que negativo. Então, essa é a ideia interessante. Então, aqui está a demonstração, né, o porquê que a lei dos cossenos na física é diferente e por que tem esse sinal. Beleza, meus caros? Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar a resolução, se acompanharam muito bem. Se não, qualquer coisa, pode deixar um comentário, perguntar alguma coisa. Mas é isso aí. Eu vou colocar esse material que eu usei, eu só vou dar uma organizadinha, porque eu fui fazendo algumas coisas que eu já tinha deixado pré-montado, só vou dar uma organizada e eu vou deixar disponível para vocês. Talvez eu deixe mais bonitinho, mas basicamente essa é a ideia, ok? Meus caros, muito obrigado, né? Um abraço e fiquem com Deus. Até.